Estamos aqui com a vereadora Marli Coelho Januário, ela que foi uma das idealizadoras, também coordenadoras aí dessa conferência. E hoje, nesse primeiro dia, vereadora, fala pra gente aí como foi, né? Superou as expectativas, muito mais vem daqui a pouquinho, né? Nas próximas horas, também amanhã. Então, Alan, superou as expectativas, sim. São excelentes palestrantes que tivemos aqui. O evento está muito enriquecedor. Eu espero que daqui a gente consiga, de fato, tratar metas, ações e diretrizes para que a gente possa resolver esse gargalo que assola todo o país e Viçosa não é diferente, que é o número de animais errantes pela nossa cidade. Sabemos que não é um problema que vamos conseguir resolver do dia para a noite, mas a gente precisa traçar essas diretrizes e começar as nossas ações para que a gente consiga aí um resultado no menor prazo possível. Vereador, a gente sempre fala que precisa-se de ações, né, mas com base nessas ações também precisa ser conversado, precisa trazer números, estatística, levantar organizações que possam resolver ou ajudar a resolver o problema de cães e gatos na cidade. Cães e gatos abandonados, essa população que parece que cresce a cada dia, né, o pessoal fala, vem cães de outra cidade, vem animais de outra cidade, mas muitos deles estão se procriando aqui e parece que a coisa, quando olhada de um ângulo diferente, ela não é tão ruim assim. Tem como dar jeito. Sim, tem como dar jeito, mas é necessário o engajamento de toda a sociedade, do poder público, de ONGs, de protetores, porque os animais, por mais que eles, como você disse, estão procriando, a maioria desses animais que estão nas ruas não procriaram nas ruas, não nasceram nas ruas. A estatística demonstra que a maioria dos animais que estão nas ruas hoje foram abandonados. Então eles tiveram um lar. Então eles foram adotados por alguém que de forma irresponsável colocou esse animal na rua e muitas vezes coloca este animal na rua já prenhe, que não dá tempo de fazer nada, a gente tem que acolher, a gente costuma acolher o máximo que a gente consegue para dar dignidade a esses filhotes que vão nascer e castrar essa mãezinha para que evite assim cada vez mais esse número aumentar nas ruas. A senhora tem um lema, sempre que a gente está ali nas suas falas na Câmara de Vereadores, falar não compre, adote. Porque essa questão muitas vezes vai para um presente para uma criança que acha que aquele animalzinho ali é um brinquedo e depois acaba deixando de lado, a família também não quer e ele vai parar nas ruas. Sim, Alan. Infelizmente, a maioria dos canis que a gente vê pelo país afora não são canis registrados. Então, são crias de animais, procriações irresponsáveis que acabam sendo visando o lucro. Então, a gente precisa pensar numa legislação, inclusive a legislação que eu entreguei ao município, que vai ser estudada, se Deus quiser, o quanto antes, para que a gente possa implementar no nosso município, será de uma fiscalização intensiva nesses canis que existem em Viçosa, que a gente sabe que nenhum ainda tem alvará. Pelo menos a última vez que eu pedi essa relação não existe alvará. Então você que está comprando o animal, você está contribuindo para essa indústria, que ela é cruel, e esses animais muitas vezes vão parar nas ruas. Já pegamos casos de animais que vieram de canis, de pessoas que ganharam de presente e não quiseram o animal. Então animal não é coisa, não é para você dar de presente. A família ou adotar ou comprar um animal, que eu não recomendo. Você tem que ter muita responsabilidade, disponibilidade e principalmente responsabilidade emocional, sabendo que você vai assumir aí um afeto, uma vida por 12, 15 anos. Então você tem que estar preparado para isso. Então não pode ser de presente. Eu não posso chegar na sua casa e te dar um presente que você não está preparado para assumir. Ele é uma vida, né? Não é uma coisa. Então a gente precisa trabalhar em legislação, é imposto, esses animais precisam ser taxados. Você compra uma camisa, você paga imposto. Por que quem vende um animal trata o animal como coisa e faz do animal um negócio, por que ele não paga imposto? Então a gente precisa rever muitas coisas, engessar isso aí para que a gente evite também em relação a canil, inclusive, às vezes faz cruza de pai com filho, avô com avó, vai debilitando cada vez mais a saúde dos animais. A gente precisa ter uma fiscalização para que essas coisas não aconteçam e isso resulta no animal abandonado pelas ruas. E muitas vezes a gente resgata também animais de raça. Vereador, para a gente finalizar aqui, ontem, durante sua fala, a senhora bastante emocionada, falou a respeito de um cão, né, que levou todo o tempo, cuidado, dinheiro, né, que ele estava machucado e depois desse cuidado ele acabou sendo envenenado aqui na UFV. Né? A senhora bastante emocionada falou a respeito disso ontem na Câmara. É muito triste, sabe, Alan, porque nós, protetores, já estamos extremamente esgotados financeiramente, psicologicamente.
Eu sempre pontuo que a maioria de nós protetores vivemos aí à base de ansiolítico, de antidepressivo, porque a nossa carga é muito pesada, a sociedade insiste em continuar nos cobrando uma dívida que não é nossa, e quando a gente faz todo um trabalho com um animal que era querido pela maioria, aí vem um covarde criminoso e comete um ato tão cruel quanto esse. E a gente não está deixando, não estamos inertes, a gente não está deixando para lá, a gente tem feito os boletins de ocorrência e eu espero sim que a Polícia Civil consiga pegar esse criminoso, até mesmo para dar exemplos, e a gente, em meio a isso, a gente trabalha a conscientização para que ações criminosas e covardes como essa não continuem acontecendo no nosso município. Estamos aqui também com Annalise Basto, ela que abriu, né, o evento de hoje, né, trazendo estratégia. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta de curioso. Tem solução a questão do crescimento populacional de cães e gatos, como a vereadora gosta de falar, sem destinos ou de ruas aqui na cidade e nas cidades da região? Então, boa tarde a todos. Tem sim, né? O manejo, em geral, ele traz essas estratégias para solucionar esse problema. Só que o problema é a longo prazo. É porque a gente lida principalmente com a falta de responsabilidade das pessoas. Eu costumo falar que o problema dos animais nas ruas cai no colo da prefeitura, ela tem que resolver, mas a prefeitura não é a causadora, né? É a questão do abandono, porque as pessoas abandonam os animais porque eles estão doentes, porque eles têm um comportamento inadequado. Então a gente precisa oferecer política pública, principalmente para essa população vulnerável, como atendimento, porque as pessoas vulneráveis elas não têm dinheiro para levar o animal no médico veterinário. Então por isso que a gente está insistindo em ter um SUS, vai ser um SUS, não é pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, mas a gente chama SUS porque é um sistema de saúde único para essas pessoas que têm esses animais. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para essa população vulnerável que está ela, os animais, e começa a ter cuidado, a gente vai começar a diminuir esse abandono. Né? Então, é cuidando desses animais, castrando, né? Evitar, fazer o controle reprodutivo para que eles não tenham mais crias indesejadas, porque a gente já tem muitos animais. Então, esse conjunto de estratégia que eu falei, adoção, castração, registro e identificação, é exatamente para diminuir esse descontrole, mas é a longo prazo. Ninguém começa, em qualquer política pública, você começa a implantar a política pública, ela não vai dar, né, o efeito ao mesmo tempo. Isso a gente pode comparar com o controle do Aedes, né, do controle da dengue. Há quantos anos a gente tem problema e a gente ainda tem pessoas doentes? Por quê? Falta educação, falta consciência. Então a gente tem que sensibilizar a comunidade do município, da região, para implantar para que elas sejam aceitas e realmente serem executadas. Quando a senhora fala em conscientização, um evento como esse tem um peso gigante. Exatamente, porque a conscientização e a educação, ela não passa só quando a gente fala educação, a gente pensa em escola, em criança, não. A gente precisa realmente sensibilizar pessoas, gestores, né? E principalmente esses gestores, os tomadores de decisão, né? Secretários, prefeitos, eles precisam ser formados, sensibilizados, educados, capacitados para isso. Então, um evento como esse é para realmente chamar a atenção. A gente teve aqui o prefeito de Viçosa, né? Que ouviu minha palestra toda e viu. Né, ele até falou, tem que juntar todo mundo. É exatamente, ainda mais Viçosa, com duas faculdades, universidades que têm a medicina veterinária, eu costumo brincar que está com a faca e o queijo na mão, né? Não está faltando nada, está precisando realmente, é como uma orquestra, está cheio de instrumentos sem afinar. Afinando, com certeza a gente vai ter uma política implantada e eu espero que assim, uns 5 anos a gente já tenha uma cidade muito melhor nesse aspecto. Muito obrigado.